Aí, gente do Facebook, boa noite. Vamos lá, vamos entrar aqui também no YouTube. Vamos, boa noite ao pessoal do YouTube, boa noite ao pessoal do Facebook. Vou dar uma testadazinha aqui. Estamos com a nossa musiquinha aqui, vocês continuem escutando a musiquinha enquanto eu vou ajustando aqui tudo. E o pessoal entra também, né? Porque eu acho que praticamente ninguém entrou ainda. Então eu só quero dar uma olhada para ver se tá tudo certinho, se o som tá saindo bem. Eu vou checar primeiro no Facebook. Eu decidi fazer pelo Facebook também, porque eu tinha prometido nesse banner, eu aproveitei o banner, tinha prometido que ia sair também através do Facebook. Tá bacana aqui. Fazer pelo Facebook também, porque eu tinha prometido nesse banner, eu aproveitei o banner, tinha prometido que ia sair tá também aqui. através do Facebook. Tá bacana. Fazer pelo Facebook também. Agora deixa eu checar se o YouTube tá saindo o som direitinho e tal. Vamos ver aqui. Ver se tá funcionando direito. Checando todos as redes sociais. Até agora nós não temos, só temos um espectador. Dá uma boa noite aí para poder dar uma boa noite do Facebook, saber quem é que tá já aí na nossa live do Face. Vamos ver aí. Eu acho que já está rolando aqui também. Vamos ver se o som tá bom. Vamos ver lá. Vamos ver se o som tá saindo. Tá aqui. Vamos ver. Só tô checando aqui o som, tá, gente? Pronto. Tá saindo também. Ótimo, gente. Olha aí, ó. Maria Auxiliadora no Facebook. Nós temos aqui também gente já no YouTube. Se quiser dar uma boa noite aí também no YouTube, dá uma boa noite para poder a gente começar o nosso bate-papo aqui sobre os tipos de Umbanda. Já vamos conversar sobre Umbanda, né? Deixa eu dar uma diminuída aqui na TV. Eu adorei esse localzinho aqui, gente. Não sei se vocês gostaram, mas eu achei muito bacana. Porque aqui hoje mesmo, né, para falar em Umbanda, ali está firmada uma vela para o Anjo da Guarda, desde que eu entrei no apartamento aqui, que é minha nova residência. Então eu firmei uma velazinha para o Anjo da Guarda e também firmei uma vela para... hoje é dia de Exu, né? Então firmei uma vela de Exu hoje aqui. Ontem eu firmei vela para Ibeji, aqui também, né? Então, quer dizer, bacana, porque a gente tá assim, tô passando todos os orixás e tal, tanto tô firmando no SEC, como tô firmando aqui também, tá certo? Para que o ponto de força, para que a estrutura, a energia seja irradiada tanto lá quanto aqui, já que eu estou trabalhando nos dois espaços também, porque eu estou trabalhando aqui com as lives e tal. Futuramente tenho a ideia também de trazer uma sala para cá do SEC, tá? Já estou com maca, já estou com material, com tudo aqui. Quer dizer, já tem aí uma quantidade boa de coisas, porque as pessoas que morarem para o lado de cá, para essas bandas aqui do Indianópolis, eu vou poder consultar as pessoas aqui no meu apartamento mesmo, tá? Então vai ser bacana, vai ser legal isso, tá? Então, gente, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos. A live de hoje tem a ver com Umbanda, né? Desmistificando a Umbanda. Quem nunca entrou nas lives de Umbanda para saber, para conhecer e tal, essa é uma live que foi pensada, né? Porque hoje eu divulguei para muita gente, inclusive uma listagem de mais de 200 pessoas. Então pode ser que alguém entre, né, para assistir por curiosidade. E aí eu estou explicando. Esse programa Desmistificando a Umbanda é porque, na verdade, existe uma mística muito grande com a religião de Umbanda, né?
existe um ranço muito grande com todas as religiões, os cultos afros e tal. E a nossa missão é exatamente todos os dias de segunda-feira falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho, mostrar as diferenças, mostrar, principalmente tirar o preconceito das pessoas em relação às religiões afro, né? Mas principalmente Umbanda, porque de Candomblé eu não conheço. Eu conheço um pouco de Umbanda, porque fiz teologia da Umbanda, eu sou teólogo de Umbanda, né? Estou no mais da metade do curso de sacerdócio de Umbanda. Gente, repito, para ser sacerdote, não, para conhecer. Eu tive a curiosidade de entrar e de conhecer, de me aperfeiçoar, de entender como funcionava, porque se vocês têm preconceitos, ou algumas pessoas têm preconceito, eu também tinha. Então eu não vou mentir para vocês e dizer que não tinha preconceito, que o meu preconceito era zero, era nulo, porque não era. Tá? Eu tinha um preconceito danado contra Umbanda, contra Candomblé. Eu me lembro muito bem que no começo eu criticava demais e falava que os espíritos eram atrasados. Coisa interessante é que a gente, boca falou, boca pagou, né? Então, boa noite a Osciladora, boa noite a Aline, boa noite Dona Célia, né? Boca falou, boca pagou. E aí eu achei interessante porque uma vez, na vez que eu falei sobre isso, né? E vivia combatendo os espíritos que se apresentavam na Umbanda e em algumas casas espíritas. Quer dizer, para quê, né, se apresentar com a plasmagem de um preto velho, se você pode se apresentar falando da forma certa, e aí é um tal de misifio para cá, de misifio para lá, de vosso ser para lá, vosso ser para cá, por que não falar do jeito correto? E aí, para minha surpresa, no dia do desdobramento, depois nas revelações que aconteceram dentro do SEC, nos trabalhos de desobsessão e de apometria do SEC, quem é que se apresenta como o meu mentor espiritual há muito tempo? Isso não é de agora, tá? Isso é coisa muito antiga. Pai João de Aruanda, que aí vem com a notícia maravilhosa de que é meu mentor há pelo menos umas 3 encarnações. E que toma conta de mim, e que vem me acompanhando, então, e vem me apoiando nesse processo como um todo. E eu sou muito grato, porque aí, a partir desse momento ele me disse, Wagner, você precisa estudar sobre Umbanda, entender Umbanda. Não porque você vai ser um umbandista ou que você vai ser um sacerdote de Umbanda, mas você precisa compreender para poder lidar com os espíritos e com a força de Umbanda. Hoje eu vendo o Norberto Peixoto, que é um sacerdote de Umbanda, de lá do Rio Grande do Sul, e que trabalhou com o Dr. José Lacerda. Ele trabalha alinhando as forças de Umbanda com a apometria. E é muito interessante o trabalho dele e a forma como ele trabalha, mostrando a força dos trabalhadores de Umbanda e a técnica da apometria. Essas duas coisas unidas funcionam muito bem. Então, por isso, e aí a gente não sabe a razão das coisas, por que as entidades de Umbanda apareciam nos tratamentos de apometria, né? Eu ficava sempre curioso com isso. Eu digo, mas meu Deus, por que não aparece? Eu sempre pensando nisso, né? Por que não aparecem os médicos? Apareciam os médicos, aparecia outras entidades, né? Espíritos falando difícil, etc e tal. Mas aparecia sobretudo, e é muito interessante isso, os caboclos, os índios, os pretos velhos, as pretas velhas, né? Alguns espíritos de orientais e tal. Quer dizer, entidades que fazem parte do arquétipo umbandista. E candomblessista também, né? Por que não dizer candomblessista também? É muito interessante isso. E aí eu vim descobrir depois, né? Porque exatamente a força desses espíritos é espantosa. A forma como eles lidam com a espiritualidade, principalmente com a densidade dos tratamentos mediúnicos, é espantoso tudo isso. E hoje nós vamos falar dos tipos de Umbanda, porque tem um motivo para falar sobre esses tipos de Umbanda. Porque muita gente se confunde. E muitos, isso é muito importante, e muitos têm a concepção de que não, essa Umbanda é a certa, essa Umbanda é errada, porque
cada casa de Umbanda, por conta do ecletismo da cultura umbandista e da sua própria origem, da tradição consuetudinária, né, dos costumes e etc., foi se passando de um para o outro sem nada ser escrito. Boa noite, Firmo. Sem nada ser escrito. É Augusto, meu amigo Augusto, né? Então, sem nada ser escrito. Então, quando uma coisa é passada sem nada se escrever e tal, e não é uma doutrina como o Espiritismo, que Kardec montou um Pentateuco e tal, montou uma estrutura, toda uma estrutura baseada em estudo. Kardec era um intelectual. Já o Zélio Fernandinho de Moraes, quando em 1908 fundou a Umbanda junto com o espírito o Caboclo das Sete Encruzilhadas, tá certo? Ele montou toda aquela estrutura e ele era um menino, tinha 17 anos de idade, não era formado, não era nada. E Zélio tocou a coisa, inclusive os próprios espíritos falaram que a Umbanda era a comunicação do espírito para a prática da caridade e principalmente a junção dos trabalhos espirituais para os mais necessitados. Então, tirando-se completamente essa questão do intelectualismo e tal, que não precisava disso. Bom, como se separou essa parte cultural, naturalmente, de uma forma muito natural, a Umbanda foi se caracterizando por passar as tradições de um para o outro. Né? Então, eu era um pai de santo mais antigo, passava a tradição para a próxima pessoa que ia me suceder. Ao mesmo tempo, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, junto com o Zélio Fernandinho de Moraes, fundou outros terreiros de Umbanda na época. E quando fundou outros terreiros de Umbanda, naturalmente, a cada terreiro de Umbanda, você tem uma pessoa com uma cabeça diferente e com práticas espirituais diferentes. Naquela época, por incrível que pareça, o nome das casas de Umbanda, eles tinham o nome de Centro Espírita, não sei o que e tal, e geralmente vinham Nossa Senhora, como o próprio Nossa Senhora da Piedade, que era o nome do Centro Espírita de Zélio Fernandinho de Moraes. Nossa Senhora da Piedade, uma entidade o quê? Católica, né? Um santo católico. Para quê? Para aliar o catolicismo, para poder fazer aquele meio campo, para não agredir a religião do outro, e mesmo porque a própria Umbanda, ela tem esse ecletismo, esse sincretismo religioso, o que denota na Umbanda essa união, a união das forças, né? A união da força do catolicismo, da intelectualidade espírita, né? Da simplicidade e da beleza do culto afro, através do candomblé, das culturas ameríndias, né? dos índios americanos do sul e do norte, né? Da cultura oriental. Então se junta tudo num grande caldeirão para poder auxiliar as pessoas, estender as mãos às pessoas que necessitam da ajuda espiritual, que precisam da caridade em forma de tratamentos espirituais, em forma de desobsessão, em forma de cura, tá certo? Porque existem muitas curas. E naturalmente, com essa diversidade, essa forma de sair de canto em canto, montando centros umbandistas, tendas umbandistas, fez com que o entendimento de cada pessoa, porque não tinha um estatuto, não tinha nada escrito, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas ia para cada local desse junto com o médium, iam fundar aquele local, ele não levava nada escrito. Então aquelas pessoas ali iam adaptando, iam de acordo com o gosto do próprio sacerdote que estava sendo formado ali naquele momento. Uma coisa muito intuitiva. Então surgiram vários tipos de Umbanda. Tem algum tipo certo? Não. Todos eles são corretos. Ou algum tipo errado, desculpa. Não. Todos eles são certos, tá? Todos os tipos de Umbanda são adequados, desde que obedeça ao princípio uno da Umbanda,
que é a prática, a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Não fazer demanda, quer dizer, não praticar o mal, não ir atrás de fazer amarrações, esse tipo de coisa. Isso não é da Umbanda, tá? Isso não é da Umbanda. Se uma casa de Umbanda faz isso, ela se desviou do caminho dela, porque o caminho de uma casa de Umbanda não é trabalhar com isso. As casas de Umbanda sérias e tal, elas trabalham com a caridade, elas trabalham com o bem, elas não trabalham demandando contra ninguém, elas não trabalham recebendo dinheiro. E por favor, eu vou esclarecer de novo aqui, para que fique bem claro, não estamos aqui criticando qualquer uma outra religião que receba pelo pagamento do seu sacerdote, que é totalmente dedicado àquele mistério, ou aquele ministério que é o ministério sacerdotal a que ele exerce. Então ele tem todo o direito de exercer o seu ministério, e porque ele é exclusivo daquela religião e não trabalha em uma outra coisa, ele recebe o dízimo, a ajuda, o dinheiro, o pagamento pelos serviços espirituais das quais ele realiza, tá? Ninguém está aqui criticando. Bom, mas dentro da Umbanda, assim como também no Espiritismo, não se cobra um tostão para se fazer o trabalho do bem. E, gente, existe uma linha muito tênue dessa coisa de se cobrar, né? Porque muitos justificam a cobrança de determinadas coisas dizendo que a casa precisa ser sustentada. Eu também concordo. Eu acho que toda casa espírita, todo terreiro umbandista, todo terreiro candomblecista, toda igreja evangélica, toda igreja católica, todo templo budista, toda sinagoga, toda mesquita precisa ser sustentada, tem água, luz, tem tudo isso. E aí é preciso que os colaboradores se unam para poder ajudar a casa com uma mensalidade, um boleto e etc e tal, que faça com que as pessoas colaborem financeiramente para pagar a luz, para pagar a água, para pagar os utensílios de limpeza, para pagar a sustentação da casa, enfim, tá? E aí, lógico, quem trabalha com o sacerdócio e tal, pega os valores que sobram e tal e utilizam para sobreviver também, porque eles precisam sobreviver. Já o sacerdote umbandista, ele não vive daquilo. Ele trabalha em uma outra atividade, como o próprio presidente da casa espírita também. Ele não é profissional em presidente da casa espírita, ou então ele não é profissional em sacerdócio, ou como pai de santo de Umbanda, tá? Então não existe esse profissional dentro da Umbanda, tá certo? Dentro da Umbanda. No Candomblé, vou explicar novamente, no Candomblé é diferente. Mas Wagner, tem uma casa de Umbanda que cobra. Bom, aí é da consciência de cada um. Zélio Fernandino de Moraes, quando fundou a Umbanda, não fundou com o intuito de cobranças, tá? Então tá lá a tenda de Nossa Senhora da Piedade, até hoje no Rio de Janeiro, tá certo? Em Niterói, tá lá fundada. Nunca jamais cobraram a seu ninguém. O que significa dizer que a Umbanda realmente é a prática, a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Então, nada é cobrado, tá certo? Agora, a casa recebe auxílio dos seus filhos de fé? Sim, recebe, como o Espiritismo também recebe auxílio. Às vezes tem um carnezinho, às vezes você paga por mês, através de boleto, e auxilia a casa a pagar as suas despesas. Dito isso, nós vamos entender alguns tipos de Umbanda. Por quê? Porque você chega numa casa de Umbanda, por exemplo, a nossa tenda de estudos umbandistas, o Eurípides Bassanufo, tem uma característica totalmente... Boa noite, Isis. Tem uma característica totalmente diferente, né? É diferente de qualquer casa de Umbanda, né? Por quê? Porque, assim, a forma como a gente lida lá com a Umbanda e tal, não é tradicional como nos terreiros de Umbanda. Nós trabalhamos muito mais com o estudo, fazemos uma gira experimental a cada mês, às vezes a cada 2 meses, a cada bimestre, e temos a característica de fazer os tratamentos apométricos com técnicas também, ou com rituais e trabalhos
dos espíritos de Umbanda. E muitas vezes a recomendação dos tratamentos são recomendações como, por exemplo, banhos, descarregos, defumações, firmamento de velas, etc e tal, né? São coisas que são recomendadas pós o tratamento apométrico para auxiliar nesse tratamento apométrico. É interessante porque nós estamos... Esse é um trabalho que é feito para exatamente auxiliar no tratamento apométrico e dá realmente um resultado, um retorno muito grande. É muito bom quando nós conseguimos fazer um trabalho bem feito de apometria e no final a gente recomenda, olha, para poder melhorar e tal, dar mais resultado, é tomar uns banhos de ervas, é firmar uma vela, fazer tal coisa, fazer uma oferenda, fazer isso para os orixás, quando o consulente tem essa abertura, porque muitas vezes o consulente é de uma religião completamente diferente, às vezes nem acredita em comunicação espiritual, né? Nós já fizemos tratamento apométrico com uma pessoa que era católica, já fizemos até com uma pessoa que era evangélica. Então, quer dizer, a gente pode mandar tomar banho de ervas, firmar a vela, fazer uma oferenda por orixá. Não. Então, é com quem a gente sente mais firmeza e tal, a gente utiliza os trabalhos de Umbanda porque são muito eficazes, tá? Essas energias funcionam muito bem para poder limpar o campo áureo, para poder melhorar toda a estrutura energética da pessoa. É bacana, tá certo? Vamos lá. Então, dito isso, vamos conversar sobre os tipos de Umbanda. Eu vou fazer aqui a apresentação, como sempre, eu não vou poder responder no YouTube as perguntas que por acaso vocês vierem a formular, mas eu vou poder responder ao pessoal do Facebook. No YouTube eu não posso, mas no Facebook eu posso, tá bom? Então eu vou ficar aqui pequenininho do lado, vou para a apresentação dos slides e vou passando ponto por ponto para vocês. Vamos lá. Então, tipos de Umbanda, né? Vamos lá. Em 113 anos de Umbanda e fundação da Umbanda, pelo caboclo das 7 encruzilhadas, essa religião cresceu e se diversificou, dando origem a diferentes vertentes que têm a mesma essência por base, a manifestação, como eu falei para vocês, dos espíritos para a caridade ou para a prática da caridade. O surgimento dessas diferentes vertentes, você veja que o único princípio é exatamente praticar a caridade, quer dizer, não cobrar ninguém, tá bom? Então, pode ter Umbanda de todo tipo. Wagner, eu vi uma Umbanda que era completamente diferente. Cobra, não cobra, então é Umbanda, tá certo? Então, o princípio básico da Umbanda, ela pode trabalhar com o que for, mas o princípio básico é não cobrar e não fazer o mal. Não fazer nada de demanda, amarração, esse tipo de coisa que se faz por aí, que se vê por aí fazendo mal às pessoas. Isso não se faz na Umbanda. Fez não é Umbanda. Vou repetir, fez não é Umbanda. Eles podem até dizer que é Umbanda, mas não é. Tá certo? Então vamos lá. Então o surgimento dessas várias vertentes é consequência do grau com que as características de outras práticas religiosas ou místicas foram absorvidas pela Umbanda em sua expansão pelo Brasil, reforçando o sincretismo que a originou e que ainda hoje é a sua principal marca. A Umbanda é extremamente sincrética. Hoje você tem assim casas de Umbanda que também recebem canalizações de ET. Só para vocês terem ideia de como a Umbanda é moderna e como ela abraça todas as características e todas as situações espirituais. Isso é bacana, cara. Eu acho maravilhoso isso. Vamos lá. Umbanda branca e demanda é a primeira linha de Umbanda ou a primeira vertente de Umbanda. Outros nomes é também conhecida como Alabanda, linha branca de Umbanda e demanda. Umbanda tradicional, Umbanda de mesa branca, Umbanda de Caritas e Umbanda do caboclo das 7 encruzilhadas. Então, naturalmente, é a Umbanda original, a Umbanda que surgiu na tenda Nossa Senhora de Piedade. Origem é a vertente fundamentada pelo caboclo das 7 encruzilhadas.
por Pai Antônio e Orixá Malê, através do seu médio Zélio Fernandino de Moraes, foi o fundador de tudo, tá? Em 10 de 4 de 1891 a 3 de 10 de 1975, isso é a data de nascimento dele e a data de morte. Surgido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 16 de 11 de 1908, com a fundação da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Foco, veja só, tenda, veja como é o nome da tenda. Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Veja que coisa engraçada isso, né? Porque ele coloca assim, espiritismo no meio, porque surgiu através do espiritismo, né? O espiritismo rechaçou o Zélio Fernandino de Moraes, com a história que eu já contei aqui a vocês. O primeiro vídeo foi explicando a história da Umbanda, tá certo? Então dá uma voltada lá para poder ver essa história, tá? E eles colocaram um nome como Tenda Espírita, não foi umbandista nem nada, Nossa Senhora da Piedade. Foco de divulgação, o principal foco de divulgação dessa vertente é a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que é exatamente a tenda de Zélio Fernandino de Moraes e do Caboclo da Sete Encruzilhada, que foi exatamente quem começou todo esse movimento através de Zélio Fernandino, que era o seu médium. Orixás e linhas de trabalho. Vamos ver os orixás desse tipo de Umbanda. Considera que orixá é um título aplicado a espíritos que alcançaram um elevado patamar na hierarquia espiritual, os quais representam em missões especiais de prazo variável o alto chefe de sua linha. É pelos seus encargos comparável a um general, ora incumbido da inspeção das falanges, ora encarregado de auxiliar a atividade de centros necessitados de amparo, e nessa hipótese fica subordinado ao guia geral do agrupamento a que pertencem tais centros. Acredita que existam 126 orixás, distribuídos em 6 linhas espirituais de trabalho. Os altos chefes de cada uma dessas 6 linhas recebem o nome de um orixá nagô. Embora não sejam entendidos como nas tradições africanas, existindo uma forte vinculação deles aos santos católicos, que foi exatamente o sincretismo. As linhas de trabalho considera a existência de 7 linhas de trabalho. A linha de Oxalá, onde inclui os espíritos que se apresentam como crianças, a de Iemanjá, de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, de Inhansã e de santo ou das almas, onde inclui as almas recém-desencarnadas, os Exus coroados, os Exus batizados e as entidades auxiliares. Então junta tudo nessa última linha e corrente. Você veja que como é misturado. Lá na tenda de estudos umbandistas Eurípides Bassanufo, eu utilizo a metade desses orixás aí, tá? E utilizo o orixá Exu também, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhando. Entidades, aí vocês vão perguntar, né, onde o teu web se enquadra. Vamos trabalhando aqui, depois a gente conversa sobre isso. Entidades e ritualísticas e os livros doutrinários desse tipo de Umbanda. Entidades. Os trabalhos são realizados principalmente por caboclos ou caboclas, pretos ou pretas velhas e crianças, e não há giras para boiadeiros, para baianos, ciganos, malandros, exus e pombagiras. Não tem gira para isso. A ritualística, a roupa, é toda branca, é toda branquinha a roupa. É a única vestimenta usada pelos médios durante as giras. E encontra-se o uso de guias, imagens, fumo, defumadores, velas, bebida e pontos riscados nos trabalhos. Porém, os atabaques não são utilizados na cerimônia. Não são utilizados os atabaques. Engraçado que até por contenção de despesa, né, a gente fez aí, nós fizemos algumas giras com atabaques, sei lá, 3, 4 giras atrás, vínhamos fazendo com atabaques.
Aí, por contenção de despesa, o orgão ficou muito caro, a gente dispensou o atabaque. Você veja como é eclética a Umbanda, né? E o que foi que eu adotei? Eu adotei a guitarra, porque como eu sei tocar, eu digo, pronto, elimina o atabaque e agora eu fico tocando guitarra, cantando os pontos de Umbanda através da guitarra, né? Ou então do violão. E depois, assim, os pontos que eu preciso participar na cerimônia, fazendo a defumação, cantando ponto de Exu, batendo cabeça ou alguma coisa desse tipo, o que é que eu faço? Eu boto o playback lá, o sonzinho e tal, e o som fica rolando e a gente cantando, né? E a gente cantando lá. É bacana desse jeito também, tá certo? Quer dizer, com um som mecânico e com uma guitarra. Então, o que é que impede isso? Está sendo feito o trabalho do mesmo jeito, está sendo realizado, é bonito do mesmo jeito, porque é lindo, cara, sei lá, eu sou assim suspeito para dizer o quanto eu gosto, o quanto eu admiro o sincretismo, a cultura, o poder das entidades de Umbanda. Ritualística, a roupa toda branca, como eu falei, vestimentos usadas pelos médiuns, durante as giras encontra-se os de guias, imagens, fumo, tal, mas não são usados os atabaques que eu falei. Livros doutrinários. Essa vertente usa os seguintes livros como principais fontes doutrinárias. Veja só como parece com o espiritismo, né? Usa o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o espiritismo. Lógico, foi a primeira que surgiu e conectada ao espiritismo, né? Foi a primeira conectada ao espiritismo lá de Niterói, quando foi levado Zélio Fernandinho de Moraes. O Evangelho segundo o espiritismo, a magia e as 7 linhas de Umbanda. São os livros principais que são utilizados por esse tipo de Umbanda, a Umbanda branca, tá certo? Né? Muitos aí falam assim, Umbanda de mesa branca. Inclusive até uma pessoa falou pra mim, disse, tá Umbanda branca, e na época eu até corrigi a pessoa, disse assim, não existe Umbanda branca, tal, existe Umbanda branca. Eu agora corrijo a mim mesmo, né? Existe sim Umbanda branca. Umbanda branca é essa, a Umbanda de Zélio Fernandinho de Moraes, que utiliza o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o espiritismo. Então, quer dizer, corrigindo a minha postura em relação a isso, existe sim Umbanda branca, tá certo, gente? Vamos lá. Umbanda kardecista, essa daí já utilizou muito mais Kardec. Presta atenção nisso, vê só. Outros nomes, presta atenção. Eu até considero, é interessante, vocês vão ver, depois que eu ler aqui, eu considero muito a nossa Tenda de Estudos Umbandistas Eurípides Bassanufo, até pelo nome, Tenda de Estudos Umbandistas Eurípides Bassanufo, que foi um ícone do espiritismo, tá certo? Eu considero a nossa Umbanda uma Umbanda kardecista, embora eu não goste desse nome kardecismo, tá? Porque Kardec nunca fundou uma doutrina dele, ele codificou, então o nome é doutrina espírita, não kardecista, tá? Então esse nome kardecismo é incorreto, mas a Umbanda utilizou assim, Umbanda kardecista. Bom, eu considero que o teu web, ele é kardecista, ele trabalha muito com os conceitos de Kardec, muito baseado no fundamento de Kardec, no estudo, na ciência de Kardec, na ciência do espiritismo, tá? Então trabalhamos muito com essa ciência do espiritismo. Outros nomes, é também conhecido como Umbanda de mesa branca, olha aí, ó, Umbanda de mesa branca, Umbanda branca e Umbanda de Cáritas, quer dizer, é parecida com a Zélio Fernandinho de Moraes e não é por acaso, porque foi o Caboclo da Seta Encruzilhada que fundou uma dessas casas da Umbanda kardecista, mas com uma origem diferente, veja só, com a origem não, com uma ritualística diferente, porque é aquela história, se você vai e adota um costume, você já adota de uma forma diferente, já começa a praticar de uma forma diferente. Veja só, origem é a vertente com forte influência do espiritismo, geralmente praticada em centros espíritas que passaram a desenvolver giras de Umbanda junto com as sessões espíritas tradicionais. Quer ver um exemplo? A Casa Espírita de Mônica de Medeiros, lá em São Paulo e Santo André, ela trabalha com giras. Tem no dia da quinta-feira eles fazem giras, tá certo? Giras de mesa branca e tal. Quer dizer, giras
umbandistas e tal. É muito bacana isso, cara, essa junção que está havendo agora cada vez mais, né? Tudo está se transformando num grande caldo, um grande molho. É aquela história, somos unidos no que nos aproxima, né? E aquelas coisas que nos separam, em termos de crença, de cultura, de modo de ver, nós deixamos para lá porque são picuinhas humanas. Vamos deixar as besteiras para lá e vamos adotar uma postura séria de pessoas que têm bom senso, né? Vamos unir tudo, inclusive os nossos irmãos católicos, evangélicos e tal. Que bom seria se todos nós tivéssemos esse entendimento da união, né? E agora danou-se, o cachorro tá latindo aqui, danado ali. Vamos lá. Forte vertente do espiritismo e desenvolver giros de Umbanda junto às sessões espíritas tradicionais. É uma das mais antigas vertentes. Não existe registro de data e do local inicial em que começou a ser praticada. O foco de divulgação, não existe um foco principal de divulgação dessa vertente na atualidade, mas a Umbanda é kardecista. Orixás e linhas de trabalho. Orixás nessa vertente, não existe o culto aos orixás nem aos santos católicos. Então veja só, o Teueb já não deixou de adotar os orixás. Então quer dizer, nós somos uma Umbanda kardecista branca, mas que adotou os orixás, porque é muito bonito. E essa energia, essa força dos orixás, a gente não podia prescindir. Então a gente está também montando uma nova Umbanda com o Teueb, né? A gente vai colocar assim, Umbanda Teuebista, porque é completamente diferente de qualquer outra Umbanda. Gente, a cada centro que se abre, a cada tenda que se abre, vai a característica do seu sacerdote ou do seu dirigente, né? No caso, eu sou um dirigente, eu não sou sacerdote, né? Mas eu sou um dirigente que gosta muito da cultura de Umbanda, né? Mas vamos lá. Aí, boa noite, gente. Quando vocês forem entrando, pode dar boa noite aí, para poder a gente saber quem é que está entrando, quem é que está aí nos assistindo e tal, para a gente conversar, tá? Vamos lá. Não existe os orixás como santos católicos, nem os santos católicos. Por quê? Porque é muito ligado ao kardecismo ou ao espiritismo. E como no espiritismo não se utiliza imagens, santos e etc., são os espíritos, então eles não utilizam os orixás nem os santos católicos. Linha de trabalho. Nessa linha, né, ou nessa vertente, não é utilizada essa forma de agrupar as entidades. Quer dizer, não tem linhas de trabalho. Entidades, os trabalhos de Umbanda são realizados apenas por caboclos ou caboclas, pretos ou pretas velhas, e mais raramente crianças. Então quer dizer, veja, é uma coisa bem restrita, muito espírita quase, né? Um negócio quase espírita. Ritualística e livros doutrinários. A ritualística, a roupa é branca, toda branca também, como na de Zé Fernandinho de Moraes, tá? A roupa é branca, é a única vestimenta usada pelos médios durante as giras e não são encontrados o uso de guias, imagens, fumo, defumadores, velas, bebidas e atabaques. Também não tem atabaques, não tem bebida, não tem vela. E aí também se parece com o SEC, porque no SEC não tem bebida, tá? A gente não utiliza artigos de bebida lá no SEC. Você veja que muita gente diz assim, não gosto da Umbanda porque a Umbanda tem bebida, não sei o que, eu utilizo bebida. Lá no SEC a gente não utiliza bebida, tá? E pode, então isso não é Umbanda. É Umbanda, olha aqui, ó, uma prova disso, é Umbanda. Se utilizou, estão as entidades lá aparecendo e tal, se tem gira, é Umbanda também, e não precisa de bebida, tá certo? Vamos lá. Livros doutrinários. Essa vertente usa os seguintes livros como principais fontes doutrinárias: o Livro dos Espíritos, lógico, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, quer dizer, o Pentateuco kardeciano completo, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, são os 5 livros do Pentateuco kardeciano, tá certo? Agora Umbanda Mirim, vamos lá, vamos para Umbanda Mirim. Você veja como é diversa, né, a Umbanda, cara, é muito bonito. A única coisa que aproxima uma Umbanda da outra, manifestação do Espírito para a prática da caridade. E não fazer o mal, não fazer demanda, não demandar contra ninguém, não fazer coisas ruins.
É o único princípio total de qualquer umbanda que você entre. Olha, olho, entrou, tá fazendo mal. Olho, entrou, tá fazendo demanda, tá fazendo coisa ruim. Pode correr de lá. Aquilo ali não é umbanda original, não é uma umbanda bacana. Agora, por conta das roupas que são diferentes, por conta das entidades que ali se manifestam, por conta das linhas de trabalho, isso não é um problema, tá? Porque tem ET aparecendo, tem oriental aparecendo, porque tem uma coisa diferente lá, isso não é problema. O grande lance é você ver o conteúdo, observar o conteúdo, e principalmente se está praticando a caridade, e principalmente se está colocando o amor acima de tudo, e principalmente se está conectado, principalmente com Oxalá, que é Jesus, com Olorum, com Deus, e está praticando o bem o tempo todo. Se você está vendo isso, é umbanda, tá bom? É umbanda. Vamos lá. Umbanda Mirim, outros nomes, é também conhecida como a Umbanda, Escola da Vida, Umbanda Branca, Umbanda de Mesa Branca também é considerada Umbanda de Mesa Branca, e Umbanda de Caritas. A origem é a vertente fundada pelo Caboclo Mirim, através do seu médium Benjamin Gonçalves Figueiredo, que nasceu em 1902 e desencarnou em 1986, surgida no Rio de Janeiro, tá certo? Em 13/3/1924, com a fundação da Tenda Espírita Mirim, quer dizer, já trabalhando uma paralelo da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que já existia várias tendas espíritas, tá? O foco de divulgação, os principais focos de divulgação dessa vertente são a Tenda Espírita Mirim, matriz e filiais, e o Primado de Umbanda, fundada em 1952, todos eles conectados a essa Umbanda. Os orixás e as linhas de trabalho, as entidades que trabalham nessa Umbanda, né? Orixás, nessa vertente não existe o culto aos santos católicos, e os orixás foram reinterpretados de maneira totalmente distinta das tradições africanas, não havendo nenhuma vinculação dos mesmos com elas. Considera a existência de 9 orixás. Os orixás que eles consideram são Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaluaê, Iemanjá, Oxum, Iansã e Nanã. E por incrível que pareça, esses são os orixás que eu utilizo lá no T-Web, tá certo? Ogum, né? Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaluaê, Iemanjá, Oxum, Iansã e Nanã. Exatamente esse quadro que eu tenho lá, tá? Acrescentando o Ibeji, né? Porque a gente também cultua o Ibeji lá. Linhas de trabalho. Considera a existência de 7 linhas de trabalho de Oxalá, de Iemanjá, onde inclui Iemanjá, Oxum, Iansã e Nanã, que é exatamente as Iabás, quer dizer, são os orixás femininos, tá certo? De Ogum, de Oxóssi, de Xangô do Oriente, onde agrupa as entidades orientais, quer dizer, trabalha com o pessoal do Oriente. A gente vai fazer, a próxima gira vai ser de ciganos e do pessoal do Oriente, tá certo, gente? Ainda não tenho previsão, porque eu vou me cirurgiar agora na quinta-feira, não sei quando é que a gente vai fazer essa gira, mas nós vamos fazer. Esperem, aguardem, nós vamos fazer essa gira, tá certo? E Iofá, onde agrupa os pretos velhos e pretas velhas, tá? Entidades. Quais são as entidades que trabalham? Os trabalhos são realizados principalmente por caboclos ou caboclas, pretos e pretas velhas, crianças, e não há giras para o Exu e Pombagira. Eles não trabalham com Exu e Pombagira, uma vez que estes últimos não são considerados trabalhadores da Umbanda por eles, né? São trabalhadores que eles acham que são trabalhadores da Quimbanda e não da Umbanda, tá bom? Vamos lá. Ritualística e livros doutrinários. A ritualística, a roupa é toda branca, com pontos riscados bordados, é a única vestimenta usada pelos médiuns durante as giras, e encontra-se o uso de fumo, defumadores e imagens de Jesus Cristo nos trabalhos. Porém, as guias, velas, bebidas, atabaques e demais imagens não são usadas nas cerimônias, havendo o uso de
termos de origem tupi para designar o grau dos médios nelas. Livros doutrinários. Quais são os livros doutrinários? Essa vertente usa os seguintes livros como as principais fontes doutrinárias: O Que Caboclo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios e o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, Umbanda Popular, né? Outros nomes dados pela Umbanda Popular. Vamos lá. É também conhecida como Umbanda Cruzada e Umbanda Mística. Origem é uma das mais antigas vertentes, fruto da umbandização de antigas casas de macumba, a macumba carioca, tá certo, gente? Porém, não existe registro da data e do local inicial em que começou a ser praticada. É a vertente mais aberta a novidades, podendo ser comparada, guardada as devidas proporções, com o que alguns estudiosos da religião identificam como uma característica própria da religiosidade das grandes cidades do mundo ocidental na atualidade, onde os indivíduos escolhem como se estivessem em um supermercado e adotam as práticas místicas e religiosas que mais lhes convém. É um samba do crioulo doido essa Umbanda, tá? Podendo inclusive associar aquelas de duas ou mais religiões. Eles juntam tudo, né? É uma misturada, uma mistureba, mas com a manifestação do Espírito para a prática da caridade, não cobrando e então fazendo a coisa do jeito certo. Aí é Umbanda, tá? Foco de divulgação. Não existe um foco principal de divulgação dessa vertente na atualidade, uma vez que não existe uma doutrina comum em seu interior. Entretanto, é a vertente mais difundida em todo o país. É interessante, é uma Umbanda mais difundida, é essa Umbanda popular, porque todo mundo faz de tudo e tal, cada um que use sua crença, né, mistura tudo ali naquele local, e os pais de santo inclusive fazem questão de estimular essa mistureba de crenças e de costumes. Vamos lá. Orixás e linhas de trabalho, vamos lá. Os orixás nessa vertente encontra-se um forte sincretismo dos santos católicos com os orixás, associados a um conjunto de práticas místicas e religiosas de diversas origens adotadas pela população em geral, tais como rezas, benzimentos, simpatias, usos de cristais, incensos, vê que misturada, né? Usa tudo. Patuais e ervas para o preparo de banhos de purificação e chás medicinais. A gente também usa no teu web, tá? Essas coisas, cristais, não sei o que tal, a gente usa tudo isso. Por quê? Porque o SEC já é um centro universalista. Então a gente utiliza todos esses elementos energéticos também para curar e auxiliar no tratamento espiritual. Então, quer dizer, é muito bacana tudo isso. Mas veja só, né? Diversas origens tal, vamos lá, vamos. Prática mística, origens adotadas, incensos, patuais, a erva para o preparo de banhos de purificação e chás medicinais. Considera a existência de 10 orixás: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaloaê, Iemanjá, Oxum, Yansan, Nanã e Ibeji, que exatamente são os 10 que nós utilizamos. Em alguns lugares também são cultuados mais 2 orixás, Ossain e Oxumaré. Linhas de trabalho. Existem 3 versões para as linhas de trabalho nesta vertente. Na mais antiga são consideradas a existência de 7 linhas de trabalho: de Oxalá, onde inclui as crianças; de Iemanjá, onde inclui Iemanjá, Oxum e Nanã; de Ogum, de Oxóssi; de Xangô, onde inclui Xangô e Yansan; do Oriente, onde agrupa as entidades orientais; e das almas, onde agrupa os pretos velhos e as pretas velhas. Na intermediária também são consideradas a existência de 7 linhas de trabalho: de Oxalá, de Iemanjá, onde inclui Iemanjá, Oxum e Nanã; de Ogum e de Oxóssi; de Xangô, onde inclui Xangô e Yansan; das crianças e das almas, onde agrupa os pretos velhos e pretas velhas;
Na mais recente, são consideradas como linhas de trabalho cada tipo de entidade de caboclos e caboclas, pretos velhos e pretas velhas, de crianças baianos e baianas, etc. Tá? Você veja como é diversificado esse mundo. É muito interessante isso, né, cara? Vamos lá, entidades ritualísticas e livros doutrinários, né? As entidades que trabalham, os trabalhadores, né? Os trabalhos são realizados por diversas entidades. Vamos lá, caboclos ou caboclas, pretos ou pretas velhas, crianças, boiadeiros, baianos ou baianas, marinheiros, sereias, ciganos, exus, pombagiras, exus mirins e malandros. A ritualística. Embora a roupa branca seja a vestimenta principal dos médios, essa vertente aceita o uso de roupas de outras cores pelas entidades, bem como o uso de complementos tais como capas, cocares e de instrumentais próprios, espada, machado, arco, lança, etc. Nela encontra-se o uso de guias, imagem, fumo, defumadores, velas, bebidas, cristais, incenso, ponto riscado e atabaques dos trabalhos. Interessante é que nessa Umbanda eles falam aí das roupas, né, das cores, etc. Nós também utilizamos no T-Web. A gente utiliza as capas dos Exus, a gente utiliza o arco e flecha, os apitos dos caboclos, né? Então, quer dizer, os cocares que vão surgir por aí, as roupas dos ciganos, dos instrumentos dos ciganos, para poder ajudar energeticamente. E fica lindo também. A gente tem que considerar que fica uma coisa muito bonita, a apresentação é muito bonita. Livros doutrinários. Essa vertente não possui um livro específico como fonte doutrinária. Não tem livro, tá? Vamos lá. Umbanda ou Molocô? Vamos lá. Outros nomes. É também conhecida como Umbanda traçada. Alguns conhecem mais como Umbanda traçada. A origem, né, é fruto da umbandização de antigas casas de Omolocô, porém não existe registro da data e do local inicial que começou a ser praticada. Começou a ser fundamentada pelo médium Tancredo da Silva Pinto, que nasceu em 1904 e morreu em 1979. Em 1950, no Rio de Janeiro, foi que surgiu esse tipo de Umbanda, foco da própria divulgação dessa Umbanda. Os principais focos de divulgação dessa vertente são os 9 livros escritos por Tancredo da Silva Pinto. Ele escreveu livros sobre as tendas criadas por seus iniciados e o livro Umbanda Omolocô, escrito por Caio de Omolu. Tá? Vamos lá, os orixás, as linhas de trabalhos e as entidades. Gente, olha, a gente tem muita vertente e muitos tipos de Umbanda. Hoje não dá para terminar tudo. Nós vamos ficar com mais tipos de Umbanda para terminar na próxima live, né? Nós vamos encerrar, tem mais 10 minutinhos para apresentar algumas coisas a vocês. E aí a gente continua na próxima live, na próxima semana, falando sobre os tipos de Umbanda. Vamos lá. As orixás, linha de trabalhos e entidades. Os orixás nessa vertente encontra-se um forte sincretismo dos orixás com os santos católicos, sendo que aqueles estão vinculados às tradições africanas, principalmente as de Omolocô, considerado a existência de 9 orixás: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaluaê, Iemanjá, Oxum, Iansã e Nanã. Linhas de trabalho. Considera como linha de trabalho cada tipo de entidade, de caboclos ou cabocla, preto ou pretas velhas, de crianças e baianos. As entidades, os trabalhos são realizados por diversas entidades: os falangeiros de orixá, caboclos, pretos e pretas velhas, crianças, boiadeiros baianos, marinheiros, sereias, ciganos, exus, pombagiras e malandros. Então todos eles fazem parte desse trabalho, tá, gente? A ritualística e o livro doutrinário dessa Umbanda, gente. Ritualística, embora a roupa branca seja a vestimenta principal dos médiuns, essa vertente aceita o uso de roupas de outras cores pelas entidades, bem como o uso de complementos tais como capas e cocares e de instrumentais próprios, que espada, machado, arco, lança, etc. Nessa encontra-se o uso de guias, imagens, fumo, defumadores, velas, bebidas, cristais, incensos, pontos riscados e atabaques nos trabalhos. Nessa vertente também são utilizadas algumas cerimônias de iniciação e avanço de graus semelhantes à forma como são realizadas no Omolocô, incluindo o sacrifício de animais. Nessa tem sacrifício de animais, tá, gente? É um ponto que nós precisamos discutir com vocês.
Gente, tanto o candomblé utiliza o sacrifício de animais, como nessa umbanda e outros tipos de umbanda também. A Omolocô é o seguinte, a Omolocô era um culto africano, afro. Quando chegaram no Brasil, eles já faziam isso, sacrificavam animais todos os anos, e eles fazem assim, gente, eles passam um ano cuidando daquele bichinho, tá? E aí ao final de um ano, eles sacrificam um animal, né, e oferecem um animal às entidades como sacrifício, e se alimentam da carne do animal. Mas durante esse ano, eles alimentam esse animal assim do bom e do melhor, servando, cuidando do animal e tal. E no final eles matam. Bom, alguns de vocês que são apaixonados por animais e tal, como eu também sou, tá? Vamos dizer, que absurdo, não sei o que, bababá, bebê. Gente, veja. A gente é meio hipócrita nisso, né? A gente come o franguinho todo dia, a gente come a carninha de boi, a gente come a carninha de bode, a gente come o peixinho e etc. E não tá nem aí para isso. Alguém matou, não matou? E os caras estão fazendo isso aí de forma ritualística, é uma coisa que é só um animal, todo mundo vai comer, se é um frango, se come um frango, se é um carneiro, se come o carneiro. Então vai ser utilizado na própria festa da cerimônia. Tá certo, gente? Mas é sacrificado o animal. Então, primeiro é uma hipocrisia a gente falar disso. Nós adotamos isso no Teu Web? Não, porque não é uma prática nossa. E a nossa visão não é de sacrifício de animais. Para a gente não existe essa validade ou essa utilidade na prática do sacrifício dos animais. A gente não vê como uma coisa válida, tá certo? Ou como uma coisa útil em relação a tudo isso. Mas, gente, temos que entender que a prática da Umbanda de Omolocô é baseada nos cultos afros que trabalhavam com o sacrifício dos animais. Portanto, precisamos respeitar. Não é porque tem o sacrifício do animal que não é Umbanda, tá? Nessa de Omolocô especificamente tem o sacrifício e é Umbanda sim, porque trabalha pela caridade, não faz demanda, não faz coisas ruins, então é Umbanda sim, tá bom? Vamos lá. Livros doutrinários. Essa vertente usa os seguintes livros doutrinários como principais fontes doutrinárias: A Origem da Umbanda, As Mirongas da Umbanda, Cabala Umbandista, Camba de Umbanda, Doutrina e Ritual de Umbanda, Fundamentos da Umbanda, Impressionantes Cerimônias da Umbanda, Tecnologia Ocultista de Umbanda no Brasil e Umbanda Guia e Ritual para a Organização de Terreiros. Tá certo? Vamos lá. Aí nós vamos à última, né? A última que nós vamos apresentar hoje. Quer dizer, vamos ainda continuar nessa, vamos falar sobre os orixás, e essa daí é a última que nós vamos trabalhar hoje com vocês, para continuar na próxima semana, tá? Na próxima segunda-feira, continuar falando sobre os tipos de Umbanda. Gente, como eu vou me cirurgiar na quinta-feira, eu não sei se na segunda-feira eu vou estar bem para realizar lives e tal. Não sei se vou estar bem na sexta. Sexta é o dia seguinte da minha cirurgia, né? E o domingo, não sei se vou estar bem, porque no sábado que digo, que eu também faço lives através do YouTube, e na segunda não sei se ainda vou estar bem para fazer essa live. Se não, daqui a 15 dias eu continuo apresentando para vocês. Então, os orixás que essa linha de trabalho de Omolocô trabalha. Os orixás dessa vertente encontra-se um forte sincretismo nos orixás com os santos católicos, sendo que aqueles estão vinculados às tradições africanas, principalmente as das almas e as de Angola. Considera a existência de 9 orixás: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaluaê, Iemanjá, Oxum, Inhansã e Nanã. As linhas de trabalho. Considera a existência de 7 linhas de trabalho de Oxalá, do povo da água, onde inclui Iemanjá, Oxum, Nanã e Inhansã, as Iabás, de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, das beijadas, onde agrupa as crianças, e das almas, onde inclui Obaluaê e agrupa os pretos velhos e as pretas velhas.
tá? Então vocês vejam que é muito interessante. As entidades ritualísticas e os livros doutrinários dessa de Omolocô. Entidades. Os trabalhos são realizados por diversas entidades. Falangeiros de orixá, caboclos, caboclas, pretos e pretas velhas, crianças, boiadeiros, baianos e baianas, marinheiros, exus e pombagiras. Entra a pombagira aí no meio. Ritualística. Embora a roupa branca seja a vestimenta principal dos médiuns, essa vertente aceita o uso de roupas de outras cores pelas entidades, bem como o uso de complementos tais como capas e cocares e de instrumentais próprios como espada, machado, arco, lança, etc. Nela encontra-se o uso de guias, imagens, fumo, defumadores, velas, bebidas, cristais, incenso, pontos riscados e atabaques nos trabalhos. Nessa vertente também são utilizadas algumas cerimônias de iniciação e avanço de graus semelhantes à forma como são realizadas nas almas em Angola, incluindo o sacrifício de animais, que a gente já falou. Livros doutrinários, essa vertente não possui um livro específico como fonte doutrinária, tá certo, gente? Então, a Umbandomblé, que nós vamos só explicar na próxima live, porque já deu às 8 horas, então vocês vão ficar curiosos aí o que é um bandomblé. Então, na verdade, gente, vamos lá, deixa eu voltar aqui, tá certo? Deixa eu voltar, estou aqui novamente, muita gente entrou aqui, ó, Málica, Fittipaldi, vai se esrugiar devagar, Deus contigo, amigo. Obrigado, querida. Existe alguma que se usa ayahuasca? Sim, Aline. Sim, existe um banda que usa ayahuasca sim, tá certo? A gente vai ver, você vai ver que tem o uso de ayahuasca em algumas delas. Na próxima semana, na próxima ou na outra semana, a gente vai estudar essa também que usa o chá da ayahuasca, tá? A medicina, né? A medicina. É muito interessante, tá, gente? A Umbanda ela é muito diversa. A única característica, eu acho que vocês entenderam, que a Umbanda ela guarda como princípio, né? Como princípio natural e que sem ele não é Umbanda, é exatamente a manifestação do Espírito para a prática da caridade e não fazer demandas, não fazer mal a ninguém, não fazer amarrações, não fazer coisas erradas, coisas que não são bacanas. Então, principalmente isso, gente. Bom, hoje é só. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Ou pergunte agora, ou cale-se para sempre. Tá? Então essa é a nossa Umbanda, rapaz, que eu já me sinto, né, dela, porque eu gosto muito da Umbanda. A Umbanda me ensinou a ser menos preconceituoso, porque a gente não pode eliminar totalmente o preconceito, a gente não consegue, a gente continua ainda tendo preconceitos, né, que é muito feio isso, mas é aquela história, faz parte do ser humano tem essa característica de ter determinados preconceitos, seja lá como que for, a gente ainda tem esse ranço preconceituoso dentro da gente. Então assim, eu acho que eu melhorei muito como ser humano, vendo a Umbanda, vivenciando a Umbanda, estudando a Umbanda como eu estudei, e presenciando o tratamento e a manifestação desses espíritos para a prática da caridade. Eu acho que assim foi um banho para mim de aprendizado, de conhecimento, de verdades, coisas que eu achava que era verdadeira caíram por terra totalmente, tá certo? Os conhecimentos foram ampliando. Eu me transformei numa pessoa melhor depois que eu entrei na Umbanda, porque eu comecei a zerar determinados conceitos que existiam dentro de mim, preconceitos, tá certo? E determinados ranços que existiam dentro de mim. Eu comecei a cortar tudo isso. E foi uma coisa muito benéfica, tá? Posso dizer para vocês. Por exemplo, a gente achar que o espírito que manifesta-se em Umbanda, porque é simples e porque tem uma plasmagem diferente das plasmagens apresentadas nos centros espíritas espalhados por todo o Brasil, é diferente ou tem baixa cultura. Isso é um grande engano, um ledo engano, porque o espírito não tem forma, gente. O espírito forma a plasmagem que deseja. Quanto mais adiantado mais ele tem a condição de se plasmar. E eu já dei esse exemplo aqui, quando Bezerra de Menezes adentrou uma casa espírita com a vestimenta plasmada de um preto velho,
para provar que ali tinha muito preconceito dentro daquele centro espírita. E quando entrou, um médium vidente viu ele como preto velho, e aí o dirigente da mesa expulsou ele, disse que ali não era lugar para preto velho. Ele foi embora, plasmou novamente a sua vestimenta original como Bezerra de Menezes, voltou, aí todo mundo ficou pensando: doutor Bezerra, o senhor aqui? Ele disse: eu já estive há 5 minutos atrás, mas vocês me expulsaram. Vocês não se conformam aí de ter preconceito no mundo material, ainda estão com preconceito contra o espírito também. Entendam, os pretos e pretas velhas são humildes trabalhadores, mas que muitas vezes já foram encarnados e assumiram papéis intelectuais de grande relevância no mundo. Então eles, quando vieram para a Terra, e que hoje são entidades que auxiliam, eles vieram com essa vestimenta e utilizam-se dessa vestimenta para se apresentar por pura humildade, por puro carinho e por puro amor, e não porque são ignorantes ou porque não conhecem das coisas. Então vocês precisam aprender a deixar o preconceito do lado. Deu uma lição daquelas e foi embora com doce quente e um fervendo. Eu acho isso muito bacana, porque aí tira todo e qualquer preconceito do coração da gente, mostrando a gente que a gente não tem que julgar, né? A gente tem que só amar e tem que acolher e tem que deixar de preconceito. É por aí. Gente, um beijo no coração de vocês. Vou lembrar novamente, estamos com campanha de doação de alimentos aqui no SEC. Gente, vai ser muito difícil a gente juntar tudo, porque chegaram pouquíssimas comidas, né? Pouquíssimos mantimentos, tá? E como eu vou me cirurgiar, né? Como tá todo esse corre-corre, essa semana foi encurtada pelo feriado de amanhã, né? Nós temos aí várias coisas, né, nesse meio, e assim, tá muito difícil. Então eu acho praticamente impossível a gente juntar 30 cestas, tá? Que era nosso objetivo. Tem algumas cestinhas lá e tal, eu vou juntar e vou doar o que a gente conseguir até o dia 10, tá? Eu vou tentar doar o que a gente conseguir. Mas vamos lá, se vocês puderem ajudar, ainda há tempo de ajudar e a gente pode ir aí batalhando, não vamos desistir, vamos levantar a cabeça e vamos continuar aí fazendo um esforço para poder juntar alguns mantimentos a mais, tá certo? Então, um beijo no coração de vocês, paz e luz. Quem quiser fazer as doações aqui tem o endereço do SEC, né, na rua Laudelino Rocha 1115, no bairro Maurício de Nassau. Tem lá no parque estacionamento, que é na rua... meu Deus, quem disse que... Ali, vizinho à prefeitura, vizinho à pizzaria La Massa, aqui em Caruaru. E quem for de fora que queira doar, pode entrar em contato comigo no meu telefone, no meu WhatsApp, né? Você entra em contato comigo e você pede o Pix a mim, o meu e-mail, tá? Aí você pode, se você quiser ajudar depositando para a gente reverter em cestas, também pode. Tá bom? Então o meu telefone é o 81998146555. 998146555. Pra gente ajudar essa moçada aí, que a moçada ainda tá num sacrifício. Aliás, é muito difícil sair desse sacrifício, né? Porque essa situação aí de Covid deixou muitas famílias aí numa penúria danada. E a gente tá fazendo um esforço danado para tentar ajudar essas pessoas, né? A saírem dessa situação difícil, complexa. Tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, paz, luz, muita axé, saravá para vocês, namastê, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Valeu.